Para este confronto aí entre Cuiabá e Palmeiras, os números dos dois neste campeonato, Cuiabá ocupa a 8ª colocação com 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, o aproveitamento de pouco mais de 49%. Do lado do Palmeiras, vice-líder, 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de quase 60%. E também no sábado temos este Cruzeiro e Corinthians e a campanha das duas equipes é a seguinte: o Cruzeiro ocupa a 12ª posição, 24 pontos, 19 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 42,1%. E do lado do Corinthians, 14º, 23 pontos, 18 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 42,6% de aproveitamento. Agora pode vir, Robceira, venha! Porque a gente tem convidados aqui. Tiramos a turma toda da rua hoje, tá? Já passou o Edu Afonso por aqui. Agora a gente recebe Vinícius Nicoletti e Lili Nascimento para falar desses jogos de sábado. Afinal de contas, no meio de semana, a turma tem também Sul-Americana, tem Libertadores. Então, já vai adiantando a vidinha nesse Brasileirão. Nicoletti, bem-vindo. Tudo bem? Beijo para você. Ah, na elegância, na elegância. Aqui a turma capricha. Exatamente. Claro. Beijo para você também. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. Pois é, o Palmeiras já viajou para Cuiabá. Aliás, o Veiga recebeu a convocação no ônibus, caminhando até o aeroporto. Essa convocação agora com o técnico Fernando Diniz. E o time viaja com 5 desfalques certos para esse jogo contra o Cuiabá. 2 jogadores suspensos, o Gustavo Gomes, o capitão, e o Vanderlan, que foi titular na última rodada contra o Cruzeiro, e 3 machucados. Luiz Guilherme, ele entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, teve uma contusão muscular, então fica fora. O Gabriel Menino, que sentiu dores na virilha, e o Dudu, que está com dores na panturrilha. O Dudu, dos últimos 7 jogos do Palmeiras, só participou de 2 contra o Atlético pela Libertadores. Então, essa é a ideia do Abel Ferreira, é ir poupando, preservando o time, deixando inteiro para as disputas da Libertadores. Como o Palmeiras já viaja na segunda-feira, tem pouco tempo aí, esses jogadores que estão baleados ficam fora. E aí prepara o time completo para jogar na próxima quarta-feira contra o Deportivo Pereira da Colômbia. Com esse time, pode fazer um time forte. A gente tem Mike, tem o Rafael Veiga, que recebeu essa convocação, o Rony, o Everton, que está voltando. Mas a tendência também é ele poupar alguns jogadores durante a partida. O professor Celso Unzelt usou uma expressão hoje no Sport Center que foi: ele está dosando. E é exatamente isso. Ele não poupa, ele dosa. Os caras vão jogar ali um tempo, 45, 30 minutos, e o Palmeiras chega inteiro para a Libertadores. Vai ser assim, essa é a linha do Palmeiras enquanto estiver disputando as duas competições. É um exercício que muitos treinadores estão fazendo, né, nesse fim de semana, inclusive por pensar também na semana que vem como deve ser. Essa partida entre Cuiabá e Palmeiras, temos um encontro aí, um reencontro, na verdade. Coloca na tela pra gente números de atacantes. Comparando ali com o Daverson, que tem sido esse destaque do Cuiabá, um dos principais nomes do Cuiabá nessa competição. E a gente traz um comparativo aí entre Daverson e os atacantes do Palmeiras nesse Brasileirão. O Daverson com 8 gols ali, aí depois vem a turma toda. O Arthur com 5, o Rony com 4, o Endrick com 4, o Dudu com 3, o Flaco Lopes com 2 gols e o Breno Lopes com apenas 1 gol. Um reencontro interessante também, né, Nicoletti? Porque o torcedor do Palmeiras tem aquele carinho pelo Daverson, óbvio que foi um cara que tem um momento muito importante, principalmente dentro do clube, enfim. É um reencontro a ficar de olho. Tem história, Campeonato Brasileiro, Libertadores, mais do que nunca fez o gol do título contra o Flamengo. E ele já falou que não vai comemorar gol contra o Palmeiras. Já enfrentou 8 vezes o Palmeiras depois disso, mas também nunca marcou. Mas fica essa expectativa, a lei do ex. E o Daverson está muito bem, né? Está jogando muito bem, fazendo essa referência no time do Cuiabá. O Cuiabá vem de uma sequência boa, não perde aí 6 jogos. Então é pauleiro tendo o Daverson do outro lado, com certeza. Vamos para o Palmeiras. Hoje tem a convocação da seleção. Alguns jogadores do Palmeiras vinham sendo convocados, não era? O Everton, o Veiga, o Rony. Será que eles vão estar na lista do Diniz? Será que outros nomes vão aparecer? O Pedro Ivo, lá da CBF, contou pra gente que a expectativa é de poucos nomes aqui do Brasil, viu, Vinícius? Fala, Bruno, boa tarde para você, boa tarde para os companheiros, fãs de esportes, mas claro, os jogadores do Palmeiras ficam sim nessa expectativa, principalmente esses 3 jogadores que vinham sendo convocados, especialmente o goleiro Everton, que vem sendo, disputou toda
o período de Copa do Mundo também fica nessa expectativa. Jogadores vão acompanhar essa convocação no ônibus, já a caminho de Cuiabá, porque o treinamento acabou agora há pouco. Palmeiras agora jantando nesse momento e no começo da tarde segue rumo a Cuiabá para enfrentar o time de Cuiabá nessa próxima rodada, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, abertura do retorno. Palmeiras terá um mistão, alguns desfalques certos, são 2 jogadores suspensos, o capitão Gustavo Gomes e o Vanderlan, tem a volta na defesa do Everton, exatamente, que foi poupado do último jogo, e são 3 jogadores machucados, que saíram do jogo contra o Cruzeiro. O Luiz Guilherme, que é opção no banco de reservas, o Gabriel Menino e o Dudu. Dudu, inclusive, já deixou aqui o centro de treinamento, será desfalque do Palmeiras pelo 6º jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira também vai preservar alguns jogadores na escalação, porque na sequência, segunda-feira que vem, o Palmeiras já viaja para a Colômbia para enfrentar o Deportivo Pereira. Então o Palmeiras, gostei da expressão que usou o professor Celso Unzelt, não vai poupando, vai dosando forças, dosando energia para chegar inteiro nessa partida de Libertadores. Essa será a linha do Palmeiras enquanto disputar as 2 competições. Preserva no Brasileiro e vai com tudo na Libertadores. Bruno. Valeu, Vinícius. Obrigado. Então, o jogo do Palmeiras... O Palmeiras concordou em ceder 40% dos direitos econômicos do jovem volante por um valor de 6,9 milhões de reais. Essa decisão veio após uma proposta do clube Chababial Alial. Contudo, aguarda-se a resposta dos dirigentes do América Mineiro antes de finalizar o negócio. Enquanto a comissão técnica trabalha para resolver essas questões, a diretoria também está ativa nos bastidores. Nas últimas semanas, Leila Pereira tem sido alvo de críticas por não ter obtido sucesso em negociações durante a última janela de transferências. Apesar das carências no elenco, os dirigentes do Palmeiras estão considerando a possibilidade de concluir uma negociação de saída. Breno, jovem talento revelado pelo América Mineiro, recebeu uma proposta do clube Chabial Ali dos Emirados Árabes Unidos no valor de 3,5 milhões de dólares, equivalente a 17,4 milhões de reais, por 50% de seus direitos econômicos. Dessa quantia, o América Mineiro receberia 60%, enquanto o Palmeiras, detentor de 40%, ficaria com os restantes 6,9 milhões de reais. É relevante ressaltar que os paulistas já concordaram com os termos dessa transação, aguardando agora a decisão dos mineiros, que deve ser tomada nos próximos dias, seja aceitando ou recusando a proposta.